dia, meu irmão, minha irmã. Dia 11 de dezembro, segunda semana do Advento. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Hoje o Evangelho lido nas missas é de Mateus, capítulo 11, versículo 16 a 19. E aí eu fui procurar na Bíblia a introdução a Mateus, que talvez o primeiro dele seria Matatias. E ele foi o primeiro evangelista, ele escreveu em aramaico. Depois outros evangelistas, e talvez ele também, pela característica muito próxima do que foi encontrado escrito, também andou traduzindo o seu próprio evangelho. E ele cita nesse capítulo 11 que é uma provocação para a incredulidade, uma ameaça, uma provocação para a incredulidade dos judeus. E ele faz algumas considerações prévias, e nesse versículo de 11, capítulo 11, de 16 a 19 dos versículos, ele fala: com quem vou comparar essa geração? Com crianças sentadas na praça que gritam para os colegas e dizem: tocamos flauta, vocês não dançaram. Outros que fizeram lamentações e vocês não bateram no peito, que muito característica da época, assim, bater no peito das suas lamentações. Falando de João Batista, que veio e que não comia nem bebia, só se alimentava de gafanhotos e mel. Falando que Jesus também, segundo ele teve notícias, era considerado um comilão, um beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. O próprio Mateus é aquele Levi que era cobrador de impostos, depois recebeu Jesus na sua própria casa e depois se transformou num dos discípulos, um dos que acompanharam Jesus na sua peregrinação, então ele foi testemunha ocular. Segundo o prefácio dessa própria Bíblia, Mateus escreveu esse livro provavelmente um pouquinho antes dos 50 anos após Cristo, da era cristã. E ele é considerado o primeiro evangelho. E por que ele escreveu? Porque antigamente a transmissão era feita oralmente. E ele quis deixar por escrito algumas observações que ele fez da sua convivência com Jesus. É lógico que passou um tempo, muita coisa foi esquecida, algumas foram lembradas, outras foram adaptadas. E ele teve muita amizade também, interferência de Pedro nas suas peregrinações. Lucas surgiu depois, os outros evangelistas também surgiram depois. Mas é interessante de você notar que ele chama atenção na provocação aos judeus. É aquilo que nós somos até hoje. Incrédulos, sempre duvidando. Na verdade, Cristo falava: sim é sim, não é não. Ele não gostava do morno, aquele que ficava em cima do muro. E quantos de nós temos visto hoje em dia situações para acomodar, politicamente correto, ser morno? E muitas vezes custa a felicidade de alguém, a vida de alguém, essa situação morna que nós fazemos. Se hoje Cristo estivesse aqui, você acreditaria nele? Você vê que as vozes eram antagônicas, uns falando bem dele, outros falando mal. Uns atribuindo a ele milagres, outros dizendo que ele era milagreiro, outros dizendo que era filho de Deus, e até hoje ainda tem religiões que não admitem que Jesus tenha sido o Filho de Deus, ele seria mais um profeta. E nós, como é que nós colocamos Jesus? Eu acho que é para pensar, porque no final ele termina: a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. E hoje nós temos relatado através dos evangelhos suas obras. Então o que Cristo pregava com sabedoria ficou escrito nas obras. Saiu da tradição oral para a tradição escrita. Quantos de nós já vimos quanto uma notícia que sai na origem de um jeito e chega lá no último ouvinte de outra maneira. Mas de qualquer forma, a Bíblia, através da semelhança dos artigos,
capítulos dos evangelizadores mostram coerência do que aconteceu. E a gente tem que estar muito atento também para ter essa coerência de vida. Sim ao sim, não ao não. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Somos todos coração. Até breve e fique na paz de Deus.